falar comigo e disse assim: o senhor sabia que eu sou amante dele há mais de 3 anos? Ele dorme lá em casa. E quantas vezes eu mandei aquele rapaz me substituir? Pregava muito, mas muito mais do que eu. Uma habilidade de microfone extraordinária. Ele era aprovado perante os homens, mas ele foi reprovado perante Deus. E mais cedo ou mais tarde, quem usa de engano não permanece na casa do Senhor. Amém? A máscara caiu. Eu fui lá, fiz uma oração para ele, excluí ele imediatamente, desliguei ele, e ele nunca mais voltou na igreja. Hoje diz que ele é obreiro na igreja do concorrente lá em Sarandi. Não preciso nem falar o nome. Agora, esse dia o concorrente me ligou e perguntou assim: o que você fala de fulano? Eu falo que ele foi uma decepção no meu ministério. Foi a pessoa que eu mais ajudei assim, mandar pregar em congresso. Ele é um grande pregador, mas de caráter zero. Porque não é só falar bonito, tem que ter caráter. Amém? Que o obreiro não tenha do que se envergonhar, que tenha caráter, que não faça a igreja passar vergonha, que não desmoralize o nome de Jesus. Ah, fulano pregou em tal lugar, pegou o telefone da irmã e ficou mandando um WhatsApp engraçadinho. Obreiro que faz o nome do Senhor ser envergonhado. Obreiro que não tenha do que se envergonhar. Que faça o quê? Que maneje bem a palavra. Veja que manejar a palavra vem depois do caráter. E a gente às vezes pensa que manejar bem vem primeiro. Muitos bons pregadores, bons ensinadores não têm caráter. Eu vou repetir. Muitos bons pregadores e ensinadores não têm caráter. E às vezes eles se destacam na igreja porque são bons no que faz. E aí a igreja diz: eu quero ouvir o fulano. E às vezes o pastor não dá oportunidade. Fala: o pastor está perseguindo o fulano, o pastor está com inveja do fulano, o pastor está com... Eu vou falar. Tem gente que acha que pastor precisa ter inveja de quem está começando a pregar. Às vezes o pastor segura por causa do caráter. E a igreja, o pastor não pode falar para a igreja que aquele irmão tem um defeito de caráter. Compra e não paga. Aí ele quer o microfone no domingo, porque ele diz que prega melhor que o pastor. Mas o pastor já recebeu várias reclamações que ele comprou e não pagou. Ele quer o microfone no domingo, mas não entrega nem o dízimo dele. Mas ele quer pregar no culto de ceia. Problema de caráter. Ele quer pregar no culto de ceia ou dar culto de ensino, mas ele tem dificuldade com o sexo oposto. Irmãos já reclamaram dele pegar no final do culto, dar a paz do Senhor e apertar a mão da irmã, e a irmã procurar o pastor e falar: pastor, aquele irmão lá, toda vez ele me caça na igreja e aperta a minha mão no final do culto. Aí o pastor faz o quê? Segura ele de pregar. Aí ele começa a falar para a igreja: tá vendo? O pastor me segurou aí, não está me dando moral, parece que está com inveja de mim, porque eu nasci para ser grande, porque eu falo bem. A Bíblia diz aqui: não tenha do que se envergonhar. Depois, maneje bem a palavra. Primeiro vem o caráter, depois vem a habilidade de falar. Porque tem muita gente que tem habilidade, mas não tem caráter. E ele tem que ter caráter. E a escola dominical é ferramenta para burilar caráter, para trabalhar o caráter do obreiro, para que o obreiro viva o que prega e pregue o que viva. Precisa ter caráter. Depois, maneje bem a palavra da verdade. A ideia de que o guerreiro hábil, ele vai manusear a espada. A Bíblia é a espada do Espírito. Como obreiro, devemos manejar bem
a palavra no combate. Para manejar bem é necessário exercício. Para manejar bem é necessário disciplina. Para manejar bem é necessário dedicação ao estudo das Sagradas Escrituras, da gramática, da teologia, da pedagogia, da cultura geral. O estudante de teologia, ele lê em período semanal de graduação 200 páginas, 250 páginas, 400 páginas de leitura semana de prova. Teologia, ela exige uma habilidade em leitura. Você vai ter de ler filosofia, vai ter de ler sociologia, porque você faz teologia a partir da sociologia, você faz teologia a partir da filosofia, você faz teologia a partir da psicologia. Então agrega todas essas chamadas ciências afins para que você faça teologia a partir das ciências afins. Por exemplo, na graduação de teologia você tem 80 horas, que é o semestre, de introdução à psicologia, para você estudar Freud. Você vai estudar o discípulo de Freud, você vai estudar psicanálise, você vai estudar psicologia comportamental, você vai estudar as linhas de psicologia, isso em teologia. Você vai poder fazer um diagnóstico de alguém que está você poder identificar alguém que está com sintoma de depressão, para você não dizer que essa pessoa está endemoniada. Ou uma pessoa que tem uma crise de nervo, que precisa ser direcionada ao Hospital Regional de Londrina, de Jandaia, e você ficar pensando que essa pessoa está endemoniada. Então a pessoa precisa ter acesso à informação. Não que todo pastor formado é psicólogo. Não que todo pastor é psicólogo, mas ele tem que ter pelo menos uma noção de psicologia. Ele tem que ter lido pelo menos os teóricos da matéria. Ele tem que ter pelo menos uma noção. E por isso que a graduação ela oferece um semestre. Ela oferece 80 horas de psicologia para todo indivíduo formado em teologia. Então ele pega agora, ele cria hábito de dizer: olha, irmã, a irmã está com problema, a irmã precisa de um psicólogo clínico, eu vou encaminhar para um amigo meu que é psicólogo clínico, e ele vai atender a irmã, porque a irmã está com sintoma que eu, como teólogo, não posso ajudá-la. Eu posso diagnosticá-la e enviá-la a um psicólogo, eu posso diagnosticá-la e enviá-la a um psiquiatra, mas não é a minha área. Eu sou teólogo e não psiquiatra. Ou seja, precisa ter conhecimento? Precisa. Agora, na perspectiva da escola dominical, nós temos conhecimento apenas da teologia, que nós vamos falar que é a teologia ministerial. Mas antes da teologia ministerial, existe a teologia popular. Todo indivíduo é metido no Brasil a entender de futebol, né? E todo ser humano, ele dá alguns diagnósticos da teologia. Você já viu alguém dizendo assim: não cai uma fora da árvore se Deus não quiser? A pessoa já está entrando no caminho da teologia. Quem não vem por amor, vem por dor. A pessoa já está entrando numa linha da teologia chamada predestinação, que é uma linha de teologia de João Calvino. Quem não vem por amor, vem por dor. Minha mãe falava muito isso aí. Está escrito na Bíblia: quem não vem por amor, vem por dor. A minha mãe era analfabeta, então ela ouviu isso, deduziu e já partiu para uma linha de teologia da predestinação a partir de João Calvino. Minha mãe nunca leu João Calvino, mas ela tinha uma linhagem teológica de João Calvino. Mais tarde, quando eu fui ter acesso às leituras, estou dizendo: minha mãe aqui já tinha lido João Calvino. Ela tinha umas ideias assim de predestinação. Quem não vem por amor, vem por dor, tá? Não adianta você ficar desviado, que Deus vai te trazer. Essa aí era a teologia de João Calvino, predestinação. E a minha mãe falava isso quando eu era criança, sem que soubesse que estava. A minha mãe estava fazendo teologia popular, teologia que o povo fala de boca em boca. Mas existe uma teologia chamada teologia ministerial, que é aprendido na escola dominical. Eu aprendo teologia na escola dominical para ser operário da palavra.
A igreja não precisa, eu até acho que a igreja não precisa de teólogo como eu. Eu acho que a igreja precisa mais de operário da palavra. Há tanto que quando eu cheguei ao nível de teologia, eu concluí que se usa muito pouco na igreja. Eu costumo dizer que o trabalho pastoral é um trabalho muito simples, que a pessoa tendo a teologia ministerial, ela já desenvolve o trabalho pastoral. De vez em quando alguém me liga, diz: olha pastor, eu queria fazer uma graduação, qual a melhor faculdade sul-americana, Maringá, Unicesumar, qual a melhor faculdade de teologia? Eu digo: mas você faz o que na igreja? Não, eu sou cooperador. Eu falei: continua sendo cooperador, meu irmão. De repente você vai para uma universidade e vai estragar. De repente você vai para uma universidade e você vai ter acesso a algumas teorias que eu já tive acesso a ela, que tem muito espinho. Você vai ler alguns autores que não é legal você ler. Ou seja, viver no ambiente universitário e sobreviver, ser crente depois, já não é fácil. Então nem todo mundo deve ir para um ambiente universitário, nem todo mundo deve discutir teologia acadêmica, nem todo mundo deve ter acesso às informações que eu tive. Por quê? Porque são informações confusas. Por exemplo, você vai discutir um teólogo que diz assim que o Gênesis não foi escrito por Moisés. Você vai discutir uma teologia chamada teologia crítica, que diz que o Adão não existiu. Você vai discutir uma teologia a partir da perspectiva que o Jó não existiu. E você começa... Eu me lembro que no primeiro ano de graduação eu disse: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Estou desconstruindo tudo que eu aprendi. Aí eu me lembro que eu conheci um professor chamado Ernest Maia, e ele disse: meus irmãos, eu posso chamar vocês de irmãos, porque vocês são todos acadêmicos, de repente não querem ser chamados de irmãos. Aí ele disse assim: quando Deus mandou Adão escolher e colocar o nome nos animais, olha só, Deus o fez assim para que Adão pudesse ter participação nesse momento da humanidade. Aí eu disse: professor, dá para o senhor parar por acaso? O senhor acredita que Adão existiu? Aí ele disse assim: existiu, Adão existiu. Disse: não, porque nós aprendemos ontem com outro professor que Adão não existiu. Hoje o senhor vem dizendo que Adão existiu. Vocês têm que decidir entre vocês dois se Adão existiu ou não existiu, porque eu já não sei mais. Se eu tiro essa parte da Bíblia, no dia da prova, se perguntar: Adão existiu, eu respondo pelo outro professor ou eu respondo pelo senhor? Aí ele parou e disse: não, eu acho que vocês estão comendo comida envenenada, gente. E aquela aula ele só foi desconstruindo o que o outro professor tinha envenenado. E a partir daqueles dias eu não prestava mais atenção no outro professor, eu passei a prestar atenção naquele professor, porque aquele professor para mim tornou o meu mentor. E aí, passado alguns anos, ele reuniu o pessoal na Mackenzie, em São Paulo, e contou a minha experiência. Ele disse: gente, universidade não é para destruir pastor. Aí ele contou, falou o meu nome numa reunião, junto com os professores na Mackenzie, dizendo: olha, eu tinha um aluno na faculdade, na Universidade de Maringá, que ele me abordou dizendo: gente, Adão existiu ou não existiu? Vocês decidem aí, ó. Ou seja, ontem não existia, hoje existiu. Eu disse: vocês devem levar para a sala o que edifica e não o que destrói. E aí ele orientou os professores a não desconstruir a fé, porque quando você chega na universidade, alguns professores querem destruir a sua fé, porque eles já tiveram a sua fé destruída lá atrás, então agora eles querem destruir a sua fé. Só mais tarde que eu fui descobrir que aquele professor que dava aula daquele jeito, ele já estava desviado há muitos anos. Mas aquele que disse que Adão existia, ele continua sendo um servo de Deus até hoje, com quase 30 livros escritos pela igreja presbiteriana do Brasil, em São Paulo. Então existem professores crentes e professores não crentes. E quando você cai no ambiente acadêmico, você é bombardeado
por pessoas que já perderam a fé há muitos anos, mas estão ali com 2 títulos de pós-doutorado, falam 3, 4 idiomas, e foram contratados pela universidade para dar aula, e a universidade não sabe que essas pessoas já se perderam no caminho da fé. Então a igreja não precisa ir para a universidade para ter uma experiência como eu tive, não. A ideia não é essa, a ideia é que a igreja frequente a escola dominical. Amém? O que a igreja precisa? Do feijão com arroz. Ela precisa da teologia ministerial. Ela precisa entender que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, que foi assunto ao céu no 3º dia, e que em breve voltará para buscar a igreja. E que eu preciso ter uma vida de santidade, de comprometimento, e estar pronto para o arrebatamento. Então eu conheço alguns cabeção na igreja, aqui não tem, graças a Deus, e os que tem não vieram hoje, amém? Eles dizem assim: por que você não vai na escola dominical? Ah, a escola dominical é muito fraca. A escola dominical é muito fraca. Eu não vou na escola dominical porque o professor é fraco, a matéria é fraca. Eu já vi camaradas dizer assim, que o pastor Antônio Gilberto era fraco, que os comentadores da escola dominical eram fracos. O pastor está dizendo assim que o cidadão disse que não ia para a escola bíblica porque o que os professores iam falar em Curitiba na escola bíblica, ele já sabia tudo. Gente, primeiro precisa ter disposição para aprender, humildade, estar aberto para a aprendizagem. Venha para a escola dominical, que ela é excelente. Ela não vai trazer, não vai rachar fio de cabelo e nem contar quantos anjos cabem na cabeça do alfinete. Essa era a discussão do século XVIII. Sabia? Que os teólogos já discutiram quantos anjos cabiam na cabeça do alfinete. Escola dominical não é para discutir isso. Escola dominical é para você aprender as doutrinas básicas que poderão te levar para o céu. Amém? Então a escola dominical, ela é feita de uma forma que a pessoa mais simples entenda, e o intelectual se dispõe a aprender na simplicidade. Mas